Bem-vindos a mais um Chácara Talk, o Chácara Talk de número 190. Esse é o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera, onde a nossa conversa começa sempre nos nossos encontros de adoração e reflexão, mas ela caminha aqui na segunda-feira, agora não apenas com uma pessoa falando, mas em volta da mesa, com mais de um pastor. E nessa, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Eu estou aqui com o André Vogel, o melhor pastor luterano que uma igreja presbiteriana já viu, né? Apesar de ser gremista. Claro, né? André, bom estar com você. Alegria. E já estamos com saudade, viu? Alegria, muito bom também caminhar com todos vocês aí nesse tempo de comunidade, de chácara, também aprendendo muito com vocês, aí com o Rômulo, que chegou mais na parte final do ano, mas só tenho gratidão. Mas isso. Estamos aí, vamos trabalhar, tem muito trabalho. E o Reino é um reino de amigos, mesmo você seguindo lá em Floripa, numa igreja que inclusive a Chácara participou. Sim. As Mãe orações da Chácara. por você e pela sua família vão seguir. Amém, muito obrigado, agradeço demais. E a gente aqui também está com o Rômulo, que deveria estar no meu lugar, porque a voz dele é a voz de locutor, naturalmente, radialista. Né? Bom estar com você, viu? Sempre é bom, meus amigos. Coisa boa estar junto. Mas maravilha. Então vamos lá, que hoje a minha tarefa é colocar vocês, assim, em situações difíceis, com perguntas difíceis. Pergunta fácil eu vou deixar de fora, combinado? Vamos nessa. Então a gente está conversando nesse início de ano dentro dessa série de mensagens chamada Renovo, fazer novo, tornar novo, trazer um novo alento, né? E na primeira reflexão o pastor Ricardo trouxe para nós lá o sociólogo Bill Churran e trouxe para a gente a sociedade do desempenho que gera uma sociedade do burnout. Aí na semana passada a gente conversou sobre um outro sociólogo, o Helmut Rosa, ambos professores na Alemanha, né? E aí ele trouxe que a gente vive uma sociedade marcada por diversas acelerações, uma cultura da pressa, e que o que isso gera é uma sociedade alienada. Nesse último final de semana, a gente não trouxe mais nenhum sociólogo, nenhum professor em uma universidade da Alemanha, mas a gente trouxe algumas pesquisas e que, convenhamos, todo mundo se identificou. Atenção dividida. André, você que trouxe essa pesquisa e trouxe como réu confesso, comentando que a Sharon falou, que bom que você vai falar desse tema. Sentiu a pressão, né? Olha só. Mas ó, vamos ser sinceros, quem de nós aqui, quando começou essa parte, a esposa do lado não deu uma cotoveladinha? Eu levei, não sei se foi o seu caso. É interessante, eu estava na semana passada fazendo ali a minha caminhada e ouvindo um podcast. Essa tem sido a minha prática, o meu hábito desde o ano passado, né? Então eu estou no carro, você precisa ocupar o tempo de forma produtiva, né? De forma alegre. Então estou ouvindo um podcast, eu estou fazendo um exercício físico, ouvindo um podcast e assim por diante. Então na semana passada eu estava ouvindo o podcast do Simon Sinek, muito interessante, A Bit of Optimism, um pouquinho de otimismo, é o nome do podcast dele. E numa das entrevistas, em determinado momento, de uma forma bem despretensiosa, eles falaram, não me recordo aqui exatamente quem era a pessoa sendo entrevistada por ele, mas eles comentaram sobre essa realidade da vida da qual nós vivemos, de uma sociedade da atenção dividida, né? E aquilo me fez refletir, mesmo que eles tocaram no tema de uma forma muito simples, muito breve, eu diria assim, não simples, profunda, mas de uma forma muito breve. Eu fiquei refletindo naquilo e me veio à mente, nossa, assim, todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos esse mal do mundo dividido, nós temos atenções divididas, nós estamos ouvindo a esposa e estando com a cabeça no modo avião, né? Ou então a gente está fazendo alguma coisa com amigos e a tentação é de pegar o celular e fazer outra coisa, ou seja, é a forma como nós construímos a vida, né? Com atenções divididas. E para minha surpresa, fazendo uma pesquisa sobre o tema, eu fui vendo que pesquisas existem sobre isso, pesquisas científicas, acerca desse multitasking, nessas tarefas múltiplas que nós temos, ou então assim a forma como nós damos atenções divididas, que são algumas das pesquisas que foram apresentadas na mensagem, na reflexão, né, desse final de semana, né? Mas enfim, a atenção dividida é para nós um novo normal. E esse foi o gancho que nós fizemos, então, para falar da oração. Porque a oração é o momento em que Deus não tem uma atenção dividida para conosco.
né? Ele nos ouve por completo. Então, como tema, a reflexão desse final de semana tem a ver com a prática da oração ou falar com o coração, porque isso é a oração, é falar com o coração, né? Então, Deus, ele nos ouve de forma completa, de forma íntegra ou integral diante das nossas adversidades, as nossas angústias e assim por diante. Então, esse que foi o gancho da reflexão. E eu acho que é legal que você traz, André, que assim, você ouviu isso enquanto você escutava um podcast no meio da caminhada. A gente não está dizendo aqui, para quem está ouvindo a gente, que não existem algumas atitudes que a gente tem, algumas tarefas que a gente desempenha na nossa agenda, que não são passíveis a gente fazer duas coisas. Caminhar ouvindo um podcast. Exato. Assim, lavar uma louça. Muito interessante. Ouvindo um sermão. Exato. Pedalar com um seriado na frente. Algumas coisas são possíveis. Mas assim, uma das pesquisas que você trouxe que me chamou a atenção era lá dos erros de prescrição médica por conta de atenção dividida. Sim, aí são as atenções, aí entra talvez o critério da distração. Porque você lavar louça ouvindo um podcast, você está unindo duas tarefas numa, para trazer prazer, para trazer alegria, para trazer otimização do tempo e assim por diante. Agora, a partir do momento que eu estou numa reunião e fazendo alguma coisa com o meu celular, eu estou sendo distraído, é o critério da distração. Boa. Talvez seja esse o ponto que distingue quando a tarefa dupla é positiva, a tarefa dupla é negativa, o critério da distração. E a gente se distrai de forma muito fácil. Né? Por exemplo, agora deu uma notificação aqui, eu tenho que desligar o meu celular. Né? Eu queria só completar algo assim que me chamou a atenção nessa pesquisa que o André colocou para nós, trouxe para nós, e depois também preparando aqui a mensagem para a Chácara Barão, eu tive a oportunidade no passado de ler o livro do Mark Comer, Elimine Definitivamente. Que a gente citou, inclusive, no último final de semana. A pressa, né? Exato. E o Comer, ele cita o Byung-Chul Han, e gostaria que vocês ouvissem o que a citação do Byung-Chul Han a respeito dessa questão de multitarefa. Diz assim, abre aspas, atitude com respeito ao tempo e ao ambiente, conhecida como multitarefa, não representa um progresso para a civilização. Em vez disso, essa atitude equivale a uma regressão. A multitarefa é comum entre animais selvagens. É uma técnica de atenção indispensável para a sobrevivência na selva. Então, quando o André compartilha isso, me veio esse livro, né, que foi a gente sugere nossos amigos e amigas a lerem esse livro do Comer, né? E como que essa multitarefa, que às vezes é tão aplaudida, né? Quando as pessoas falam, eu faço isso, faço aquilo, faço outro, como que isso fosse muito de gente muito evoluída, muito especial. A gente honra isso, né? Exato. A gente louva esse tipo de atitude. Vou juntar aqui o que vocês trouxeram, porque você citou o Byung-Chul Han, falando que os animais, eles são multitarefa, porque isso tem a ver com sobrevivência. Não é o nosso contexto, não é o nosso cenário como humanidade. E assim, pegando a fala do André, o critério da distração, né? Animal distraído não sobrevive. Exato. Animal distraído no contexto da selva é presa. Mas saindo disso, porque a nossa série de mensagens, a gente está conversando sobre disciplinas espirituais, sobre relação com Deus. Como que essa atenção dividida, como que essas distrações atrapalham a nossa relação com Deus? Porque eu gostei muito quando o André traz que Deus não tem atenção dividida para conosco. Muito bom, né? Mas o problema é que assim, o contrário não acontece. A gente tem atenção dividida para com Deus. Quais são os problemas? Vocês. Eu acho assim, quando a gente lê Mateus 6,6, assim, há muita riqueza por detrás desse único versículo. Porque Jesus aqui, na tentativa, então, ele está ensinando, orientando os discípulos, mas vale para nós essa mesma aplicação, né? Então, nós vivemos num mundo de distrações e Jesus aqui orienta a ir para o quarto, fechar a porta,
porque o Pai vê em secreto, né? Então, quando fala do quarto, e essa foi a reflexão, o ponto de partida dentro da nossa exposição, de que o quarto aqui é um espaço de segurança. O quarto não é como o nosso quarto, onde é cheio de entretenimento, né, de luzes, de televisões, de telas e assim por diante. Não é o nosso conceito de quarto contemporâneo, mas era o quarto do mundo antigo, secreto, onde os alimentos eram guardados, não tinham janelas, muitas vezes trancados contra os animais selvagens e ladrões, né? Então, esse espaço de silêncio, essa despensa, essa câmara. Então, é isso que Jesus tem em mente quando ele fala do quarto, né? Então, aqui Jesus ele está nos chamando a encontrar o nosso quarto, o nosso tameion, que é o termo aqui, né? No mundo de distrações, né? Então, assim, qual que é o desafio que nós temos? Na realidade, de um contexto cultural tal qual nós vivemos, de distrações, do celular que fica fazendo notificações, ou das diversas demandas que vêm à mente, né? O desafio é realizar esse serviço, ou essa orientação de encontrar qual é o nosso quarto. É claro que para muitas pessoas isso se agrava com TDAH, com hiperatividade e afins, né? Mas o desafio que nós temos, e aqui eu não estou querendo negligenciar as particularidades de cada pessoa, né? Mas o desafio que nós temos é também não se render a essa cultura da distração, né? Porque nós nos rendemos facilmente. Se você for analisar, a gente se rende facilmente às culturas das distrações, né? Então, o que Jesus fala aqui no contexto contemporâneo, de achar um lugar em secreto no quarto, isso é quase contracultural, haja vista a realidade que a gente vive. Então, assim, semana passada uma dica que a gente deu para que as pessoas cultivem um tempo com qualidade diante de Deus, com Deus, era elimine a pressa. Uhum. Uma outra dica que está surgindo hoje é elimine as distrações. Uhum. Exatamente. Confere? Exatamente. Eu queria até falar sobre isso, essa questão das distrações, Ricardo. Porque o mais sábio de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus, quando em Mateus 6,6 ele coloca o quarto particular, a porta fechada, esse espaço de segurança, diminui nossa tendência a posses e vanglórias. Porque quando a gente fecha a porta, a gente não vai representar mais. E eu creio que duas questões aqui, e se a gente olha para os versículos anteriores, quando fala de esmola, fala que aquilo que uma mão dá, a mão direita dá, a esquerda não vê. E eu creio que continua esse raciocínio dessa vida íntima, verdadeira, autêntica. Então, a oração é uma conversa com Deus na qual a autenticidade do espírito e a atenção da mente são essenciais. Então, quando eu fecho a porta, quando eu tenho esse lugar de segurança, e lá está eu e o meu Deus, é um exercício para evitar distrações. E eu completo que a palavra do André no sábado encheu meu coração também a respeito... eu, muitas vezes sou distraído, eu não presto atenção, porque o meu coração é dividido. Atenção dividida e coração dividido, eu creio que é o que nos leva muitas vezes a não enxergar o outro, não ouvir o outro, não ouvir a si próprio e muito menos o nosso Deus. O pastor Ricardo tem enfatizado já, e não é de hoje, né, que é um desafio da cultura contemporânea a gente estar com mente e coração no mesmo lugar que os nossos pés estão. Exato. Então, quando a gente está falando de atenção dividida, de eliminar distrações, tem a ver com isso. A integralidade do nosso ser naquele momento, naquele lugar, com quem está diante de nós. E no caso da disciplina espiritual da oração, que é o tema desse último final de semana e desse talk, tem a ver com isso. Nós estarmos ali integralmente diante de Deus. Nesse lugar seguro, nesse lugar onde a gente não precisa mais representar nada. E eu acho sensacional porque o nosso normal acerca de oração é trabalhar como conversa, trabalhar como fala, aquilo que é escutado por Deus. Mas Jesus diz que Deus vê. Muito bom. E isso para mim assim enche o meu coração de paz e tranquilidade, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, tem momentos na vida que falta aquela palavra certa para oração. Com certeza. Assim, tem um suspiro, tem uma lágrima, mas assim, parece que não existe uma palavra que expressa.
E nessas horas eu fico tranquilo porque eu falo, Deus está vendo. Deus sabe descrever com exatidão aquilo que nem eu mesmo que estou passando consigo. Né? Mas para isso ser experimentado, a gente precisa se colocar nesse lugar de estar integralmente diante de Deus, eliminando as distrações, com atenção única e exclusiva nele. Né? Esse é o poder, isso que você está me falando, ou nos falando, é algo que é muito profundo que você está falando, né? Até quando diz o texto que Deus vê em secreto, até no grego existem diferentes termos, né, pro verbo ver. Sim. E esse especificamente tem a ver com essa dimensão de percepção, de discernimento. Ele vê além do sentido físico da visão, ele discerne o que se passa no íntimo do coração, né? Então isso é muito profundo e confortante. Né? Eu gostaria até de citar o Marcel Proust, que é um escritor francês, que passa nessa dimensão da percepção, né? Claro que agora eu estou trazendo a percepção nossa, humana, né? Que ele diz assim, a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Então, da mesma forma que nosso Deus, ele é um Deus atencioso, amoroso e parece que ele para tudo para ouvir o Filho amado, eu creio que nós precisamos ter esses novos olhos. E eu creio que é parar tudo para realmente enxergar a esposa que está do nosso lado, o filho, o amigo, né? Ter esses novos olhos, essa percepção que muitas vezes nós também não temos, né? Mas aproveitando que você está com a palavra, Rômulo, eu tive o privilégio de ouvir vocês dois, né? O André 2 vezes, o Rômulo uma aqui em Barão. E Rômulo, aqui em Barão, pelo menos, você foi muito enfático em sistematizar a oração de uma forma simples, mas que para mim é fundamental. Você trabalhou que oração é relação. Você gostaria de conversar um pouquinho mais disso aí com o pessoal que está nos ouvindo? Então, esse é um tema que enche meu coração, né, de muita alegria, e talvez é pela própria fraqueza minha mesmo, né? Mas há muito tempo eu entendi que uma das questões mais importantes na vida de um seguidor de Jesus, e nós pastores também, uma das nossos trabalhos mais importantes, nós somos os homens que oram. E nós somos os homens que, com a vida e com a voz, com o ensino, nós estamos ensinando as pessoas que Deus coloca perto da gente a ter um relacionamento com Deus. E nós cremos que oração é um relacionamento de amor com Deus Abba, com o Pai Nosso. Então, algo que sempre me chamou a atenção são duas palavras de duas pessoas que marcaram minha vida. O primeiro é Agostinho de Hipona, que dizia que orar é amar, e amar é algo relacional. Então, na relação com Deus, ou eu aprendo a ouvir Deus, ou eu aprendo a olhar nos olhos dele, a contemplar a face dele, a me aquietar para ouvi-lo, ou realmente a vida vai ficando meia... não flui, né? Desculpa, não, é que assim eu fico aqui pensando comigo, né, tomando como ponto de partida que a oração é relacionamento, tem a ver com esse amor, a forma como nós estendemos isso nos nossos relacionamentos com os outros. Então, assim, um amigo da qual você tem abertura para orar, o relacionamento é outro. Com um cônjuge, quando você tem abertura de orar com um cônjuge, o relacionamento é outro. A alegria de ver um filho, de uma filha orar, é uma alegria que enche o coração. O relacionamento é outro, né? Então esse amor, ele ganha diferentes dimensões. Eu creio que você citou a questão do cônjuge, que um dos momentos mais íntimos de um casal é esse casal orando juntos. Exato. Né? E eu queria completar essa questão do relacionamento, da questão a oração e amor. Uma pessoa que muito abençoou na construção teológica da minha vida, eu não sei falar bonito igual você, mas é o Dietrich Bonhoeffer. Não é que a gente não fala bonito, ele fala certo. Ele fala certo. Né? Mais ou menos. Esse querido pastor luterano, né? E quando ele comenta sobre o amor, tem um comentário dele que ele fala que o amor, comentando, né, o texto que Jesus fala que o amor nos últimos dias ia esfriar. Uma tese dele, um comentário dele, ele diz assim, que nos últimos dias as pessoas
vão deixar de orar. Interessante, porque orar é amar. Eu lembro até de uma brincadeira ou uma piada, assim, né? Um pastor estava no escritório orando, assim, bem cedo, aí tinha um prestador de serviço na igreja que precisava de uma ajuda, ele chega, bate no escritório do pastor e diz: ô pastor, já que não está fazendo nada aí, então vem aqui me ajudar um pouquinho, né? Então, assim, talvez esse seja a tentação das nossas rotinas, não apenas a pastoral, qualquer vocação, de não ver, porque assim, nós vivemos numa cultura onde tudo é mensurável, né? Tudo precisa ter um grau de produção. Oração... E até mais, de visibilidade. De visibilidade. Assim, tem coisas que na era das redes sociais só se torna real se postado. Então, assim, ir na academia só dá o resultado necessário se você posta. Tá pago hoje. Tá pago. Se você não postou, não dá o resultado. Precisa se tornar visível. E a oração, quando a gente lê Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, secreto, e fica tranquilo, que Deus vê. E o texto diz mais, Deus recompensa. Eu assim, isso é pessoal, não é regra. Mas eu tenho muita dificuldade quando uma pessoa posta uma foto própria orando. Isso não me desce. Porque assim, isso é como colocar e condecorar eu mesmo com uma medalha. Assim, né? Estou de parabéns, né? Estou de parabéns, 3 estrelinhas. O que o texto nos convida é ao quarto secreto. Ao quarto secreto, não à exposição. Eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, porque senão a gente acaba caindo justamente nessa dimensão da oração, que eu preciso trazer alguma performance que seja visível aos outros. Eu preciso trazer alguns critérios mensuráveis, porque senão a oração ela não tem validade nenhuma, que valia ela possui, se é só para mim mesmo, né? É um risco. Mas vamos lá. Partindo desse pressuposto que oração é relação, que oração tem a ver com essa dimensão do amor a Deus e de experimentar do amor de Deus para conosco, né? Como que pessoas podem construir hábitos de oração? Na mensagem vocês dois trouxeram o termo ali, oração planejada, oração relâmpago, relâmpago entre aspas, né? Mas como que pessoas podem lidar com a agenda conscientes de que oração é relação? É com vocês. Eu penso assim, que tudo gira em torno do tema do hábito, né? Por exemplo, a minha avó, ela durante décadas, ela acordava de manhã, o par de pantufa estava do lado da cama, ela sentava, colocava a pantufa, ela se levantava, ela ia na cozinha, ela colocava a água para esquentar, ela preparava o chimarrão, ela ia para a sacada de casa, ela tomava o chimarrão, ligava o radinho com os noticiários, e assim foi a rotina dela na primeira hora durante décadas e durante toda a vida dela. Isso tem a ver com hábitos. Hoje, na primeira hora do dia, quando nós acordamos, talvez seja checar o celular. A partir do momento que isso se torna uma rotina, isso constrói um hábito na nossa vida, né? Então, muitas vezes, no afã de a gente construir um hábito saudável, a pergunta é quais são os hábitos que nós precisamos eliminar. Né? Então esse talvez seja o ponto de partida. Quais são os hábitos que eu construí a partir dessas minhas distrações que eu preciso eliminar, né? E a partir disso, o que a gente constrói aí é muito pessoal. Eu, por exemplo, gosto do meu momento de leitura, e aqui eu sou um cara muito sistemático, metódico, eu preciso de plano de leitura, né? É o meu jeito, mas isso não é regra. Mas eu tenho o plano de leitura, a leitura, tempo de oração e um livro de edificação pessoal, porque a gente está num mundo assim, de teologia, aquela coisa mais técnica, eu preciso de um livro, uma leitura, né, mais voltada à edificação pessoal. 20, 30 minutos do dia que fazem a diferença. O Greg Groeschel, que é o pastor, inclusive, que a gente citou na mensagem... Orações Perigosas. Orações Perigosas. Mas ele tem um podcast também muito bom sobre a área de liderança. O Greg Groeschel ele não é tanto uma referência na área teológica, mas na área de liderança ele é, assim, muito bom. E ele, quando fala de hábitos, que é um dos temas favoritos dele, ele fala assim, há situações, há dias que a gente talvez não consiga ir na academia, fazer o exercício, ou seguir a dieta,
caminhada ou fazer o devocional, ok, um dia, ok, mas não 2. Porque quando você entra no 2º dia, você cai na tentação de entrar no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia e assim por diante. Então, assim, é esse sondar do coração de você encontrar um momento, primeiro, abrir mão de distrações que nós construímos como hábitos. Segundo, construir a partir disso hábitos saudáveis. E terceiro, que é o mais desafiador, é tornar isso algo agradável. Porque senão ele vira um peso com o passar do tempo. Então, assim, é como você fazer exercício físico do nada. Você é um sedentário e, de repente, você quer passar 4 horas na academia. Não, isso vai ser um peso. Você precisa ir de uma forma mais paulatina, aos poucos. Então, assim, o hábito da oração, da leitura bíblica, ou hábitos espirituais, eles também acontecem de forma paulatina, para que, com o passar do tempo, aquilo você também perceba prazer e alegria e desejo de fazer aquilo, né? Muito bom, André. Eu penso que, primeiramente, Ricardo, nós precisamos realmente entender a importância, o valor da oração. Mas, para isso, a gente tem que realmente entender o que é oração. Uhum. E nós já estamos batendo na tecla que oração é um relacionamento com o Pai. E para mim, foi muito libertador quando eu entendi que oração, embora a gente use, e é bom usar, que é uma disciplina, né? Mas mais que disciplina, é uma amizade com Deus. Então, quando eu entendo que Cristo é o meu maior, melhor amigo, eu preciso ouvi-lo e estar com Ele. Então, essa importância, esse valor a estar com o nosso amigo e caminhar com o nosso amigo e o melhor amigo que é Cristo, né? Eu creio que isso tem que ficar cada dia mais forte no nosso coração. E quando a gente vê o apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo, e se a gente lê Timóteo, Paulo parece que vai repetir várias vezes: ô Timóteo, ora. De novo, ora, Timóteo. A primeira coisa e a última coisa que eu quero que você faça, Timóteo, ore. Duas pessoas que muito também me ensinaram, o Jenny Peterson e o Dr. James Houston, eles batem na tecla que a principal atividade nossa, é claro que passa pela nossa leitura da palavra, mas juntamente ora. Uhum. É a oração. Orar sem cessar. Né? E eu encerro dizendo algo que eu creio que o livro de Salmos é uma escola de oração. Uhum. E nos ensina o idioma. Porque oração é um idioma. Se a gente quer aprender uma língua, a gente tem que entrar na cultura daquela língua, talvez ir para o país, para poder realmente entender e falar fluir, de modo fluente, né? Então, para mim, oração é você imergir, você se derramar nessa linguagem, nesse idioma da Trindade. Vamos lá. Ouvindo vocês, eu pensei algumas coisas aqui, tá? Uhum. A primeira delas é que desde o primeiro dia da série, o pastor Ricardo tem frisado que o convite de Jesus àqueles que estão cansados e sobrecarregados de venham a mim, envolve algo pontual, mas mais que isso. Envolve um convite para uma jornada de discipulado, uma jornada que começa com estar com o seu mestre, estar com o seu rabi, estar com Jesus. E à medida que a gente se relaciona intencionalmente, atentos, sem atenção dividida, conscientes de quem é o nosso mestre, conscientes de quem é Jesus, essa relação vai nos transformando de dentro para fora. E nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E a gente se torna mais parecidos com Jesus para fazer como Jesus faria. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é essa consciência de que, bem, estar com Jesus, essa relação é o fundante, é o princípio. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, elas olham essa palavra relação e hábitos como opostos, e eu considero isso um equívoco. Exato. Boas relações são marcadas por bons hábitos. Uhum. E quando a gente usa essa expressão disciplinas espirituais, o que a gente está falando é de bons hábitos que cultivam a nossa relação com Deus, que fazem com que nós não apenas estejamos com Jesus, mas estejamos com Jesus de tal forma que nós nos tornamos mais parecidos com Ele para fazer como Ele. Então, hábitos e relação não são contrários. Vamos pegar um exemplo de relação conjugal.
Eu ter o hábito de uma noite na semana proteger e falar, é da minha esposa, e eu não vou ter atenção dividida, assim, demanda de mim uma disciplina, porque eu não vou poder olhar o WhatsApp, demanda de mim uma disciplina porque eu vou ter que proteger o espaço para aquela relação, foco exclusivo nela, mas esse hábito, essa disciplina, gera um ganho na relação. Talvez o que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas precisam perceber que não existe esse confronto nessas duas palavras, pelo contrário. Então, quando a gente incentiva você a diariamente descobrir qual é o melhor hábito para você orar, o que a gente está te propondo não é uma disciplina fria, legalista, que tem a ver com regra. Tem a ver com construa bons hábitos que vão fazer com que você se relacione melhor com Jesus e se torne mais parecido com Jesus. Muito, muito pertinente, Augusto, que você está falando, até porque quando nós falamos em hábitos, em disciplina, nós falamos na perspectiva de Jesus. O meu fardo, o meu jugo, me deu branco agora. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu jugo é suave, me deu aqui um branco. Depende da versão, depende, NVI, NVT. Então, é nessa perspectiva. É nessa perspectiva. Porque se a gente se fundamentar em muitos influencers por aí que falam sobre hábitos, o jugo é pesado. O jugo é pesado. Você tem que ter essa dieta, você tem que ter esse ritmo de exercícios, você precisa disso, daquilo. Aí a pessoa possui seus desafios emocionais, as suas demandas familiares, as suas demandas profissionais e percebe que não consegue fazer nem 5% daquilo que o influencer da moda está fazendo. Aí você acaba caindo num processo até de uma autoestima baixa. Né? Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um hábito saudável, de relacionamento, daquilo que o próprio Jesus nos ensina como referência, né? Como filho de Deus. Então não é um hábito à la influencer de plantão. É um hábito a partir do que o próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta. Né? Ponto. Mas vamos lá, eu quero começar a fazer uma curva, porque a gente está falando sobre oração, mas de forma mais abrangente, e a gente conversou muito sobre oração em Mateus 6. E aqui eu acho interessante porque o Rômulo trouxe que os salmos nos ensinam a orar, e os salmos eram as orações que Jesus orava, né? Mas Jesus ele também ensina uma oração, e que foi trabalhada como uma oração que não é mantra, que não é mágica em si, mas que ela oferece uma espécie de mapa para a gente. Vamos começar aí provocando vocês. Dentre todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, qual que é a importância, na opinião de vocês, dessa oração que Jesus ensina e que a gente encontra em Mateus 6? Bem, eu penso que oração, e no momento que nós fechamos a porta do nosso quarto, e falamos com Deus, é um dos momentos mais íntimos, mais verdadeiros, mais autênticos, onde nós estamos completamente desnudados. E quando eu leio a palavra e vejo a oração do Filho de Deus, do Cristo, da pessoa mais autêntica, mais verdadeira, do verdadeiro homem, e ele então compartilha a oração dele, e essa oração é um modelo, é um guia, é um mapa. A primeira coisa que enche meu coração, puxa, que privilégio. Olha o jeito que o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Deus, ele ora. Então, para mim é uma das questões mais importantes, para mim é um dos textos mais ricos, mas assim, realmente a palavra que o André colocou para nós é um mapa. E é um mapa do tesouro. É um mapa de uma vida intensa, plena, verdadeira, a vida que tem a ver com esse jugo, que tem a ver com esse ensino, o seguir esse mestre, o tomar o ensinamento desse mestre, porque está aqui Mateus 5:6 é o sermão da montanha, e o jugo, vamos dizer, o ensinamento principal está aqui Mateus 5:6, ali o sermão está dizendo, olha, quem me segue vive desse jeito, Exato. Pensa desse jeito, trata as pessoas desse jeito, relaciona com Deus dessa maneira. Então, para mim, aqui está um tesouro, um mapa do tesouro, um modelo maravilhoso e que nós temos que passar os dias que ainda tem na nossa vida focados e todo dia, penso eu,
nós precisamos ter esse tempo de orar. Orar o Pai Nosso. Lutero, ele tinha essa prática, né, de orar o Pai Nosso e parar, palavra por palavra, e ir conversando com Deus. Eu creio que nós precisamos aprender. Só fazer um parênteses aqui, porque esse é o último Chakra Talk do André, o melhor pastor luterano que uma igreja presbiteriana já viu. E até o momento quem citou Bonhoeffer e Lutero foi o pastor presbiteriano, né? Desde pequenininho. São as influências. É homenagem, são né? as influências. Para vocês verem como que ele abençoou a minha vida. Não, olha só. Mas fecha parênteses, brincadeiras à parte. E você, André? O Lutero até inclusive tem uma frase que diz: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu não posso ficar 3 horas sem orar. Né? Então, assim, é claro que não está no sentido literal, mas é o sentido da importância, da prioridade da oração, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, assim, o Pai Nosso, dentro dessa perspectiva do mapa, ou nessa perspectiva de guia, porque nós entendemos que, e esse foi o objetivo ao longo da reflexão ontem, né, Rômulo, de apontar porque o Pai Nosso, ele de alguma forma abrange todas as áreas da vida. Ele reconhece a presença de Deus, ela nos aponta para fazer a vontade de Deus, ela pede pela provisão, são 7 petições, né? É o perdão, tanto perdão no meu relacionamento com Deus, mas no relacionamento com o outro, o pedido de proteção. Ou seja, se você pegar desses 5 pontos que nós trabalhamos e incluir as realidades da nossa vida dentro de cada um desses pontos no momento que eu oro, é uma forma, é um guia de uma oração. Mas eu acho que isso é algo muito, muito pessoal em relação a isso. Certa vez eu estava ouvindo uma pregação do Tim Keller, onde ele diz que na oração, todo dia ele lê um salmo. Ele lê um salmo e aquele salmo tem um tema, ou vai trazer um princípio. A partir daquele princípio, ele conecta a sua oração e assim por diante. Então, assim, há situações onde que você tem a lista de oração. Há situações onde que a tua leitura bíblica vem à mente um tema que você conecta com a oração e assim por diante, né? Eu estava até vendo aqui das perguntas que vieram para nós aqui no Instagram, a Érica Fernandes Aurélio, ela fez uma pergunta aqui, né? Eu tenho uma dúvida quanto aos pedidos de oração, tipo, por outra pessoa, doença, trabalho, a gente ora todos os dias, escolhe um dia para fazer. Eu acho que isso é muito pessoal, então há pessoas que gostam de anotar, há pessoas que gostam de orar a partir do momento que a necessidade ela chega, há pessoas que usam aquele aplicativo do YouVersion com os pedidos. Por sinal, sabe quem criou o aplicativo YouVersion? Greg Groeschel, né? Então, assim, e lá é muito interessante. Eu particularmente não uso, mas eu sei que é muito interessante, assim, a listinha de oração que ele vai trazendo, assim, bem. Então, acho que isso é muito pessoal de cada um. Eu acho que essa pergunta que a Érica traz, ela também traz um pouquinho de algumas crises de algumas pessoas, como orar. Como orar. Né? E assim, quando a gente fala até essa imagem, assim, não é um mantra, é um mapa. A gente não está querendo dizer para as pessoas que você não pode orar essa oração do Pai Nosso. Exato. Muito que bom. você não pode pegar um salmo e fazer daquele salmo a sua oração. Porque a Bíblia é repleta de orações que quando nós oramos, nós descobrimos que aquela oração também era nossa. Colocar em palavras melhor do que eu jamais colocaria. E não apenas no próprio texto bíblico, mas até a oração de outros. Eu tenho lá em casa um livrinho de orações do falecido, né, o Elbrin César, fundador do Ultimato. Assim, ele escrevia as orações dele. E muitas vezes eu me pego relendo esse livro e descobrindo que as orações que ele fez lá atrás, como sendo deles, também eram orações minhas. Então, a gente não está dizendo que você não pode fazer uso de orações já escritas. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente fala de um Pai Nosso como mapa, aponta muito fortemente para essa questão da oração como relação. Porque é assim que essa oração começa. Pai Nosso. Eu não chego para o meu pai só repetindo a mesma coisa toda vez. Assim, eu não chego para o meu pai apenas com uma lista de pedidos. Exato. Pô, isso vai deixar meu pai chateado, cara. Agora, ao mesmo tempo, eu sei que se eu não pedir nada pro meu pai, ele também vai ficar chateado. Ele vai falar, pô, filho, como assim? Eu quero te ajudar em alguma coisa, eu quero te abençoar de alguma forma. Porque a relação, ela é algo tão abrangente que ela cria esses espaços.
para que a gente possa, em alguns momentos, repetir coisas, para que em outros momentos a gente apenas converse sobre a vida, lá da Dallas Willard, né? Oração é uma conversa com Deus acerca do que a gente está fazendo juntos. Ou também que eu coloque pedidos, crises, e que não são necessariamente minhas, mas são de pessoas que eu amo e que eu quero ver bem. Exato. E eu falo, Deus, cuida de tal situação, intervém na história de tal pessoa, abre uma porta de emprego para tal pessoa, a família dela precisa desse momento. E é muito legal pensar, né, que a oração é o momento que eu fecho a porta e é um momento individual, particular. Mas parece-me, e eu creio nisso, que as pessoas mais altruístas, mais comunitárias, que mais percebem o próximo, são as pessoas que fecham a porta. Porque quando saem, elas não saem focadas nela, mas elas saem mais sensíveis ao outro e à dor do outro. Isso que a Érica colocou aqui, né, nessa pergunta, ela está pensando nos pedidos dos outros, né? Por isso que a palavra, para mim, uma palavra-chave aqui é nosso, é Pai Nosso. Então, por ele ser o Pai Nosso, ele não é o meu Deus domesticável, doméstico, particular, nesse sentido que a gente gosta de ter um Deus que a gente domina e que manipula. Não, ele é o pai do Ricardo, ele é o pai do André, ele é o pai da chácara, ele é o pai de muitos irmãos e irmãs. E aí me coloca numa comunidade, assim como o nosso Deus é uma comunidade, né? Então eu creio que a oração nos leva para fora, né? Quando você olha para Mateus 6, Rômulo, assim, para essa oração, o que mais te chama a atenção para você, Rômulo, nesse momento? Nesse momento da vida ou esse momento... Esse momento da vida. Né? Só pensar no podcast dura 1h e 15 no máximo, nessa fase da vida. De um cara que chegou em Campinas há pouco tempo, uma igreja nova, que tem um filho que você está aproveitando as férias com ele aqui, porque daqui a pouco ele volta para as aulas dele. E aí? Então, sempre essa questão dessa relação com o pai me chama muita atenção e me consola muito. Muitas vezes, mudanças que a gente faz na vida, vem muitas inseguranças, né? Vem temores. Então, algo que acalma o meu coração, que coloca no ritmo, que me dá uma direção, é saber que a minha vida, a minha história, esse relacionamento é a parte mais importante da minha existência. Deus não... eu entendo que ele tem planos e ele quer que eu faça muitas coisas com ele. Mas o que ele mais quer, ele me quer. O mais importante é a minha relação com ele, é ser amigo dele, é ser filho dele. Por isso que esse pai, essa primeira palavra da oração, já me consola e direciona, e inspira a minha caminhada. E você, André? Fase de transição, já está com a casa esvaziada, mudança em Floripa, filhas, esposa em Floripa, e você aqui ainda. Obrigado por estar por aqui. Exato, ainda, viu? Não, nós temos compromissos e a gente está aí para cumprir. Sabe que diante de tudo que vocês, ou de que a gente está conversando, né, eu estou tentando aqui catalogar de diferentes formas. Então, assim, um é o princípio teológico da oração, o outro é o princípio prático, né? Então, o princípio teológico tem a ver com o relacionamento de um pai que nos ouve, com atenção, é um relacionamento com ele. E o princípio prático é aquilo, é o como, né? O como orar. E me veio à mente que é importante que a gente tenha em mente, quando se fala da oração, que quando nós oramos, nós não estamos abrindo mão de características do nosso DNA, do jeito que nós somos. Como assim? Eu me recordo que certa vez eu estava num grupo de aconselhamento de casais e a dinâmica era a seguinte: havia um papel impresso numa mesa assim mais ou menos desse tamanho e no centro aqui estava Deus, né? E ao redor era como se fosse um labirinto. E o casal deveria riscar, né, no caminho até chegar em Deus. Então a dinâmica, o sentido daquela dinâmica era o seguinte, que existem diferentes formas de a gente falar e se relacionar com Deus. Como assim? Eu lembro que naquele grupo havia um militar. Ele acordava às 4 da manhã para ter um momento
de oração, de devocional, a esposa dele totalmente diferente, né? Ela tinha um outro perfil de ser. Isso não é errado. A minha esposa, por exemplo, ela tem um perfil talvez mais contemplativo. Ela gosta de sentar com uma caneca de café, ler, refletir. Eu já não tenho esse perfil. Talvez o meu perfil ele é mais acadêmico. Eu preciso ter um devocionário que diz que o termo hebraico fala isso, que aponta para aquilo. Ou seja, são perfis diferentes onde a oração ela não vai descaracterizar quem nós somos. Então isso é um ponto importante que a gente precisa ter em mente quando a gente trata dessa dimensão do como. Né? Do como da oração. Mas eu vou aproveitar aqui porque eu confesso que o que me pega nesse momento, nessa oração, é o que sempre me pegou nela. Que é o assim na terra como nos céus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E eu confesso que me pega porque desde o início eu nunca consegui orar ou ler esse texto e não reconhecer que assim o que Jesus está propondo é desafiador. O que Jesus está propondo é toda oração que você faz, sim, eu dou espaço para você colocar seus pedidos, os seus desafios, as suas lutas, e eu vou acolher, vou ouvir, vou ver. Vou me fazer presente em cada um disso. Mas quando eu faço esse tipo de oração, mas eu falo, Deus, faz a sua vontade em todas essas situações. Não é mais a minha. Eu coloquei os pedidos, eu dei sugestões, palpites para Deus de como lidar com esses pedidos. Mas fazer essa oração é assim, eu no final fazer como Jesus fez no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice. Está aqui o meu pedido, está aqui a minha sugestão. Mas ele termina com, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no caso. Seja feita a tua vontade, não a minha. E isso para mim mexe sempre. Mas eu acho que vocês já experimentaram isso também na dinâmica pastoral, conversando com outras pessoas. Eu acho que quando a gente quer falar, e uma área que geralmente assim o pessoal vai gritar porque fala, não, essa área não, tem a ver com a parte do perdão, né? E essa oração ela também é desafiadora nesse sentido, porque quando a gente fala de perdão, a tendência das pessoas é falar, mas você não sabe o que ela me fez, você não sabe o tamanho do mal que ela me causou. Mas orar a oração do Pai Nosso é você diante de Deus falar o seguinte, Deus sabe o tamanho do mal que eu fiz a Ele. Deus sabe o tamanho dos meus pecados e o quanto eu me distanciei dele. Mas Deus ainda por cima me perdoou. E da mesma forma que Deus me perdoou, eu sabendo o que o outro me fez, eu preciso perdoar. Então, assim, a oração do Pai Nosso, essa oração registrada no Sermão do Monte, ela é extremamente rica, né? Assim, é impressionante. Eu acho que tem inclusive pessoas assim que estão lamentando que os grupos pequenos só voltam na outra semana porque já iam gostar de conversar sobre esse texto, né? E só pegando aqui, Ricardo, eu creio que nós três temos essa experiência na nossa história vocacional, na nossa história de seguidores de Jesus, e a graça nos alcançou, e eu creio que nós três já muitas vezes falamos, Deus, não faz do jeito que eu quero, não. Faz do teu jeito. Isso é muita graça. Mas eu sei que vocês já fizeram isso. Eu diria que na fase que a gente está, a gente olha para trás e fala, Deus, obrigado por não ter feito do meu jeito. Graças ao Senhor. Exato. E nessa relação, nessa dinâmica relacional com as pessoas que a gente está ajudando a ler a história, a grande história, né? As pessoas que nós pastoreamos, é muito legal, é muito gratificante, é algo assim que alegra o nosso coração quando a gente vê essa pessoa dizendo, eu quero o jugo de Jesus. É muito difícil, às vezes, abrir mão de certas coisas, fazer certas escolhas que vão afetar a vida pessoal, a vida financeira, a vida no trabalho, mas essas pessoas elas tomam uma convicção não religiosa, mas uma convicção, quando eu falo religiosa, farisaica, mas uma convicção relacional, uma convicção da vontade boa, perfeita e agradável, uma sintonia do nosso coração com o coração do Pai. E essa pessoa diz, faz do teu jeito, e eu vou tomar essa atitude, e eu vou te obedecer, Jesus. Isso é muita alegria. A palavra convicção que você traz, ela é chave.
ela é chave, né? Porque nós somos orientados pelos sentimentos, mas assim, a convicção é uma outra dimensão. Então, assim, eu estou numa fase de transição ministerial, né? Então, assim, uma coisa é a convicção de que Deus está conduzindo a nossa história, a história da nossa família, o nosso futuro, a comunidade que fica. Então, isso é uma questão de convicção como resposta de oração. Quando eu olho para os meus sentimentos, é um mix de sentimentos, né? Porque são pessoas que, de um lado, de tristeza, porque são pessoas que a gente ama, pessoas que a gente se relaciona, pessoas com quem nós convivemos, uma equipe que você trabalha junto durante anos. Então, assim, existe um mix de sentimento, mas ao mesmo um mix de alegria, porque a gente percebe que é Deus abrindo portas e conduzindo a história, né? Então, se fosse para eu depender dos meus sentimentos para decisões da vida, eu acho que para todos nós é assim, né? Talvez nós não entendamos. O discernimento de ouvir com atenção é uma questão de convicção, não é uma questão de sentimentos. É uma questão de entender que Deus está conduzindo para esse caminho ou para aquele caminho, né? Legal, legal. E a gente está chegando aqui na reta final desse Chakra Talk, desse nosso podcast. Então, vamos lá. Assim, nessa temática, oração, desse hábito que cultiva essa boa relação, essa relação fundamental, qual que seria aquela palavra que vocês não poderiam deixar de dar para quem está nos ouvindo? Então, foi muito legal que no início dessa semana passada, no meu momento da Lectio Divina, né, no momento da devocional, no momento de fazer esse exercício de quietude e de lutar para não ter um coração dividido, né, não ter uma atenção dividida, eu parei no Salmo 4, acho que foi segunda-feira passada. Na terça-feira, eu ia para o Salmo 5, mas daí eu voltei no Salmo 4. E esse Salmo 4 ficou comigo a semana toda, né? E como aqui a gente já defendeu que oração é um idioma maravilhoso, o Salmo 4 colocou palavras, colocou imagens, me ensinou mais um pouquinho nessa vida maravilhosa de ser amigo de Deus, né, de orar. Então, algo que eu gostaria de deixar dessa minha experiência da oração da semana passada, no Salmo 4, que o Salmo 4 é algo que ele diz logo no início: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meu coração muitas vezes acelera, a angústia vem, mas como essa prática devocional, como essa prática de ser amigo de Deus e ter esse tempo de quietude e de relacionar, ou seja, de orar, como isso foi terapêutico, e eu espero que seja terapêutico, e muito mais do que trazer uma paz, um sentimento bom, mas que traga vida, como pela graça a gente está provando, nessa vida com Deus, esse alívio. Então, eu creio que eu deixo isso. A oração, ela tem essa dimensão de acalmar o nosso coração. E às vezes o nosso coração está tão cansado, tão sobrecarregado, com tantos medos, né? Tanta angústia. E aqui o salmista diz: dá-me alívio da minha angústia. A oração também é esse clamor pelo alívio. Muito bom, Rômulo. Certa vez eu vi que a fórmula da oração é orar mais ação. Então a ação, ela não é uma dicotomia ao orar, né? E uma frase que não poderia deixar, né, de falar, atribuída ao Lutero, não acho que é dele, mas é atribuída ao Lutero. Mas estamos voltando ao cenário normal, Luterano citando Lutero. Que diz assim, mas a frase é boa: nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de nós, né? É a minha frase essa também. Então, é uma frase que para mim, assim, ela é muito central, né? Orar sem cessar, orar de todo o coração, buscando esse alívio, fazer da vida uma oração,
mas também agir, praticar, né, em obediência, em construção de hábitos saudáveis. Então, eu acho que essa série ela conduz a essa prática da vida em consonância com orar, né? Então, orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de nós, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de crise com essa frase, mas é por questões mais pessoais da minha própria história e das bagunças teológicas que eu já vi por aí, né? Eu não sabia que tinha gente que atribuía ela a Lutero, eu já vi ela sendo atribuída a tanta gente diferente. Isso a internet faz essas coisas, né? Assim, o Zuckerberg que criou essa frase, inclusive. Exato. Né? Mas eu acho que é fundamental algumas pessoas perceberem quando a gente está falando de alguns pedidos de oração que a gente faz, acerca de coisas que assim a gente vai ter que entrar em ação, é que muitas vezes o que Deus vai trazer de resposta àquele pedido, para não falar quase sempre, nos envolve diretamente. É na experiência de oração, como inclusive vocês trouxeram nesse final de semana, à medida que a gente ora, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, que o nosso coração vai sendo realinhado aos propósitos de Deus. E isso vai fazer não com que Deus vai lá e resolva milagrosamente aquela situação, mas isso vai fazer com que nós, por conta dessa relação com Deus Criador e Redentor, nós agimos na história, agimos naquela situação de uma forma diferente. Eu gosto muito da citação que a gente trouxe durante o encontro do C.S. Lewis. Não é Deus que precisa das minhas orações, sou eu que preciso orar. E eu preciso orar porque é a oração que cria o espaço de relação com Deus, onde muitas coisas de dentro de mim mudam. Coisas que mudam dentro, para que eu possa lidar nessa parte externa, nos cenários, nos desafios, de uma forma que Deus deseja que eu lide. É novamente aquela ideia, né? Nós estamos com Jesus, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus e fazermos as coisas como Jesus faz. Mas essa não era a minha última palavra, tá? É que a frase me gerou crise, você trouxe ela. Talvez a minha última palavra tenha a ver com relembrar as tarefas de casa. Ao longo dessa série, algumas tarefas têm sido dadas. A tarefa de você separar um tempo onde você elimina a pressa e aonde agora você vai eliminar também as distrações. E não estou falando de 3 horas, está falando de 15 a 20 minutos. Exato. E nesse tempo de 15 a 20 minutos, você vai trabalhar 2 coisas: a leitura da palavra e a resposta a essa leitura, conversando com Deus, orando a Deus. Todo dia, 15 a 20 minutos, lendo a palavra e orando a Deus. Eu acho que essa tarefa de casa é uma boa tarefa, que vale para todo mundo, inclusive para a gente, porque vira e volta, eu não sei com vocês, mas eu vou confessar, às vezes na correria passa. Então, esse hábito faz toda a diferença na nossa relação com Deus. Fechou? Fechou. Muito bom. Bom estar com vocês, meus amigos. E você Alegria. que chegou até aqui, não se esqueça que essa série de mensagens Renovo continua no próximo final de semana. E nós não teremos mais o encontro de sábado às 18 horas em Paineiras. Mas você pode fazer parte dessa série estando aqui no Espaço Barão, domingo às 9 horas. Pastor Rômulo sempre presente, cuidando do campo, encorajando as pessoas. Muito bom, hein? Aproveite, esteja por aqui. E em Paineiras a gente tem 3 encontros, às 9, às 11 e às 19. E se você puder se organizar independente do encontro, lembra que às 11 a gente sempre tem um fluxo muito intenso de pessoas e você pode optar por algum dos outros encontros. Combinado? Nos vemos lá na continuidade da série Renovo e também no nosso próximo Chácara Talk. Um abraço.